A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa frase vem no contexto, alguns versículos depois, de Hebreus 10:38, que diz que o justo viverá da fé. Agora, o quanto nós vamos agradar a Deus depende não apenas de quanta fé temos, mas do tipo de fé que decidimos exercer. Esse é o assunto da nossa conversa e nos próximos minutos nós vamos entendê-lo um pouco mais. Fique comigo. Estou hoje no Crato, Ceará, sertão nordestino, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Vimos também que para agradar a Deus não se trata apenas de ter fé, mas quanta fé temos também determina quanto nós o agradaremos. E algumas verdades sobre a fé que nós precisamos compreender. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Na hora da conversão, nós recebemos algo que procede do Senhor. Hebreus 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Deus nos comunica, não a medida cheia, completa, a totalidade da fé que alguém pode ter, mas apenas uma medida inicial. A partir desse momento, eu e você somos responsáveis por fazer a nossa fé crescer. A palavra de Deus nos declara em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. A fé que vocês têm cresce cada vez mais. Ou seja, essa medida de fé que recebemos, ela não apenas pode, mas ela deve crescer. Se queremos agradar a Deus, devemos entender que isso envolve não apenas ter fé, mas está relacionado também com quanta fé temos. E a primeira verdade que estamos destacando são os diferentes níveis de fé. A fé não apenas pode, mas eu insisto, ela deve crescer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 10, e no capítulo 15, no verso 28, Jesus elogiou uma grande fé. Em contrapartida, nós lemos em Mateus 8:26 e em Mateus 14:31 que Jesus condenou uma pequena fé. Logo, uma pequena fé é reprovável, enquanto uma grande fé, ela é louvável, ela é elogiada. Isso deveria nos fazer ter uma leitura diferente de Lucas capítulo 17, quando os discípulos se dirigem ao Senhor e eles pedem, aumenta-nos a fé. A Bíblia diz no verso 6 de Lucas 17, ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto dizendo o seguinte, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. A verdade é que o original nunca relacionou a fé com o tamanho da semente. E eu quero destacar, embora aprecie essa versão, a NVI, que aqui nós temos um erro sério, porque se Jesus estivesse falando que uma fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda resolve tudo, seria contraditório em outro momento ele elogiar uma fé grande e condenar uma fé pequena. Jesus estava falando do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas ele se refere ao poder de multiplicação. Os discípulos acabaram de dizer, Senhor, aumente a fé. E Jesus nos mostra uma das formas como a fé pode crescer. Se por um lado ela é alimentada pela palavra de Deus, por outra ela se fortalece por meio do exercício. Jesus está dizendo a semelhança de uma semente, ainda que você tenha pouco, se você semear o que tem, vai colher mais do que aquilo que tinha quando plantou. Eu creio que Jesus estava falando muito mais de uma fé que cresce e fortalece pelo exercício dela do que do tamanho. Seria contraditório Jesus condenar uma fé pequena e depois dizer que uma fé pequena resolve todo e qualquer tipo de problema. Então, o que eu e você precisamos entender é que aquela fé que é pequena, aquela medida inicial que não é cheia e completa, ela pode e deve se desenvolver. E é nossa responsabilidade desenvolver um nível de fé diferenciado e agradar a Deus na proporção da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 2, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar montes. A fé que transporta montes não é uma fé qualquer, é uma tamanha fé. O original grego sugere toda a fé, né? Ou seja, você usá-la de forma completa, na sua medida cheia. Então, entender que há diferentes níveis de fé também nos ajuda a entender a responsabilidade de fazer a nossa fé agradar a Deus na proporção em que ela também cresce e se desenvolve.
Se por um lado podemos destacar que ela vem por meio da palavra, que ela também se fortalece por meio do exercício da fé, por outro eu não posso deixar de lado o que lemos em Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A oração no Espírito Santo, na linguagem sobrenatural do Espírito Santo, a oração em outras línguas produz também edificação da fé. Podemos ainda destacar que nos seus ensinos, Nosso Senhor apontou um tipo de fé que o agradava. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 5 a 10, Jesus se refere a um centurião romano com admiração, dizendo: nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. E ele está destacando não apenas a qualidade, mas o tamanho, a força, a expressão da fé desse homem. Jesus se dispõe a curar o servo doente deste homem, mas ele diz: o senhor nem precisa ir até a minha casa. Ele diz: eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei muito bem o que significa a voz de comando de alguém que está investido de autoridade. Esse centurião vira para Jesus e diz: dize uma palavra e meu servo será curado. O que ele está dizendo é: a tua palavra é suficiente, Jesus. Eu não preciso de absolutamente mais nada. E isso deveria nos ensinar algo sobre o mais elevado tipo de fé. Eu vejo muitas pessoas tentando criar e até justificar o que elas chamam de pontos de contato, de apoio para a fé. Tentam dar algo palpável ou visível, quando a fé deveria ser justamente a convicção do que não se vê. E ela deveria se apoiar na palavra de Deus. Quando falamos de uma fé que agrada a Cristo, ela envolve a credibilidade naquilo que o próprio Senhor fala. O Evangelho de João nos diz, no capítulo 4, a partir do versículo 46, que quando Jesus vai uma outra vez a Caná da Galileia, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente, a Bíblia nos mostra que esse homem pede que Jesus vá curar o seu filho. E quando Jesus respondeu: vá, seu filho vai viver, a Bíblia diz no verso 50 de João 4, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Verso 52 diz: então perguntou a que hora seu filho havia sentido melhor. Informaram: ontem, a 1h a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Porque esse homem levou a sério a palavra de Jesus. Isso foi suficiente para que ele recebesse um milagre. Essa é a fé que é destacada e elogiada no Novo Testamento como um nível diferenciado de fé. Precisamos entender não só que a fé pode crescer, mas que ela se baseia unicamente naquilo que Deus tem falado, naquilo que Ele tem prometido. O que me leva a um outro ponto fundamental a respeito da fé. Não podemos falar ou tratar do assunto de fé sem tratar disso, que a palavra de Deus é digna de confiança. Tito, capítulo 1, verso 2, fala de um Deus que não pode mentir. Isso é contrário à sua natureza, ao seu caráter, aos seus atributos, O próprio Jesus diz em João 17:17 que a palavra dele, a palavra de Deus, o Senhor se dirigindo, ao Pai Celestial diz: a tua palavra é a verdade. Quando partimos do pressuposto de que a palavra de Deus é verdadeira, de que ele não pode mentir, então vamos declarar como Paulo aos Romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em Jeremias capítulo 1, verso 12, nós lemos que Deus vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18, a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. Impossível. Ou seja, a palavra de Deus é digna de confiança. E, embora seja impossível que Deus minta, nós também lemos em 1 de João, no capítulo 5 e no versículo 10, que aquele que não dá crédito ao que Deus fala, faz de Deus um mentiroso. Quando nós não levamos a sério as promessas de Deus, quando nós duvidamos daquilo que Ele falou, o que nós estamos colocando em xeque é o caráter de Deus. E nós precisamos entender que Deus está acima de qualquer suspeito. Ele não pode mentir, não há a menor chance dele brincar com a sua palavra, dele não honrar aquilo que tem dito. Como Jesus disse em Marcos 13:31, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Quando eu e você entendemos essas verdades, entendemos também que a responsabilidade de crescer em fé, escolhendo andar pela palavra de Deus, é toda nossa. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2, a Bíblia fala de pessoas que receberam promessas, mas não chegaram a lugar nenhum. A Bíblia diz que a palavra não foi misturada com fé no coração daqueles
que a ouviram. Aliás, aqui nós temos algo interessante. Podemos dizer que a fé se apoia sobre a palavra de Deus, ao mesmo tempo em que dizemos que a palavra de Deus fortalece a fé. Em 1 Timóteo 4,6, a Bíblia diz que nós seremos nutridos, alimentados pelas palavras de fé. A própria palavra fortalece a nossa fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Mas também precisamos escolher andar na palavra. Me lembro, anos atrás, ter ouvido uma pregação de Reinhard Bonk, o grande evangelista que agora já está com o Senhor. Dizendo que quando o apóstolo Pedro diz para Jesus, se és tu andando sobre as águas, manda-me ter contigo, e o Senhor Jesus diz, vem. Ele diz no momento em que Pedro sai do barco, ele não andou apenas sobre as águas. Eu lembro das palavras do Reinhard Bonk dizendo, ele andou sobre a palavra de Jesus. É por isso que Pedro primeiro diz, manda eu ir ter contigo, né? E ele caminha sobre a palavra. É isso que a fé faz. Ela ousa crer que essa palavra é verdadeira, ela é sustentada por Deus e ela se atreve de uma forma cada vez mais ousada, cada vez mais audaz, a levar a sério o que Deus diz. Agindo dessa forma, eu e você cresceremos na nossa fé. Cresceremos por levar a palavra de Deus a sério, pelas experiências que temos. E dessa maneira não apenas agradaremos ao Senhor, mas o agradaremos cada vez mais, à medida que a nossa fé também se torna cada vez mais forte, cada vez mais operosa, usando a linguagem bíblica, cada vez mais frutífera. Que Deus inspire o seu coração, que você escolha andar em fé, que você entenda e pratique a sua responsabilidade e dessa forma glorifique a Deus e viva uma vida frutífera em nome de Jesus.